Este podcast é uma realização O Historiante. Centenas de pessoas morrem por dia. Eu acho que a E aí, falta dependendo do sistema imunológico diagnóstico da criatura, cara, se não tiver muita força no sistema imunológico, a morte é rápida. Sim. Eu acho que a falta de diagnóstico é que torna esses dados tão imprecisos. Porque quando estavam com 260 casos, eu lembro que a Marina Rui Barbosa, ela tuitou que ela achava impossível ter só 200 casos, porque perto dela tinham 30 pessoas com coronavírus. E ela falando isso, foi bem na época que muitos artistas estavam com coronavírus, devido ao casamento da irmã daquela blogueira, que teve muito artista, e a classe artística foi atingida nesse momento aí da contaminação. No casamento, trancoso. E aí os números eram de 260 e poucos contaminados. E ela, gente, é impossível, 30 estão perto de mim. São pessoas que eu conheço, então é impossível que só tenha 260 e poucos casos, né? Eu tenho uma sobrinha que trabalha em hospital em Piracicaba. Ela é enfermeira UTIsta lá no hospital da Unimed também em Piracicaba. Ela falou que tinham 77 pessoas internadas. Uma já tinha falecido, que não estava contando ainda, agora já estão contando com esse senhor que morreu lá em Piracicaba. Mas elas que têm 77, que eles estão colocando como possíveis, mas essas pessoas estão com todos os sintomas do corona, mas eles estão como possíveis. Ela falando comigo, tanto é que ela está grávida e o hospital mandou ela para casa. Ela não está trabalhando mais, ela foi para casa ontem, porque é alto risco para ela. Com certeza. Olha aí, temos que realmente estarmos preparados. A gente tem um outro convidado hoje. Sou eu. Você é o Bruno? Sim, sou eu, o Bruno. Eu nasci em São Paulo, capital, mas ultimamente, há 2 anos, moro em Guarulhos, que é bem pertinho, é quase uma extensão, né? Bruno, você faz o quê? Vem cá, já tá gravando, minha gente? Eu tô aqui me sentindo, sei lá, Leilani Melber no Globo News, né? Só que sem o cabelo. Já tá gravando? Não interessa. Bruno, você faz o quê, querido? Então, eu sou parte desse grupo de risco aí, né? Eu sou da área de segurança, eu sou policial militar. Nossa. Que massa! E tô nessa luta aí. Bom, então eu vou fazer uma pergunta óbvia. Como é que tá sendo o dia a dia? Vocês estão trabalhando com escala? Como é que está sendo isso? E o uso do IPI, então, como é que está sendo também? Né? Como vocês podem ver, eu estou barbudo, né? Não é o usual do militar, mas é que ultimamente eu trabalho na área de inteligência, né? Eu trabalho na parte da corregedoria da polícia. E em que pese meu serviço não seja de fato operacional na rua, né? A gente trabalha em escala e está bem complicado, porque o que acontece? As informações, elas chegam picadas. O comando, ele tem muita informação para a tropa. Então, quem está trabalhando na rua, os colegas que eu tenho trabalhando na rua, estão trabalhando com medo. A verdade é essa, com medo. E a orientação é evitar ao máximo abordagem, evitar ao máximo contato com as pessoas. E uma coisa que está me chamando a atenção, nós temos um hospital próprio, né, para policiais. Militar, né? E há relatos de pessoas hospital militar. E há relatos de colegas que foram para o hospital militar com sintomas e mandaram para casa. E aí uma fonte aí de dentro que não quis se identificar para a gente, né, falou que a orientação só vai internar se a pessoa estiver morrendo mesmo, se for caso de entubar. Mas o hospital militar, ele está capacitado para receber uma quantidade significativa? Porque tem muitos hospitais que estão se equipando, né? O hospital militar está se equipando, está tomando providências? Eu acredito que não. Eu não tenho essa informação, né? Mas os colegas que eu tenho que trabalham lá e procuraram um serviço, sensação de que o pessoal também não sabe muito bem o que fazer. Chegar lá e assim, se não estiver morrendo, manda para casa e atesta no máximo 4 dias. É o que está acontecendo. Foi o que aconteceu comigo aqui. Você não pode fazer parte do seu trabalho home office, não? Você precisa realmente estar lá no escritório, não?
Precisa, porque eu trabalho na parte de investigação, né, de crimes militares, né? E o meu trabalho ele é em plantão. Então hoje eu estou de folga, mas é meu trabalho e assim vai. Então não para, né? É um negócio que não para. Nossa, engraçado. Eu tenho uma... Você sabe que é a primeira vez que eu converso com alguém da polícia que é da inteligência da polícia. Quando eu tenho mania de ficar vendo séries policiais, eu sempre acho massa, né? Sei lá, você vai descobrir por exemplo, que eu roubei um chocolate no supermercado quando eu tinha 15 anos. Mas, enfim, o crime já prescreveu. Eu conversei, eu tenho uma amiga, uma amiga muito querida, que é delegada de polícia, da Polícia Civil, naturalmente. E aí, ela veio aqui em casa, falamos cada um com 5 metros de distância, e aí eu perguntei a ela como estava sendo o dia a dia. Ela disse, mas acredito que os crimes continuam, que ao contrário do que as pessoas achavam, não, vai ficar tudo mais tranquilo, não. Aumentou o índice aqui, eu moro em Juazeiro, na Bahia, aumentou o índice de assaltos à mão armada, o que é uma coisa até lógica, né, se eu não estiver falando besteira, né, Bruno? Porque, por exemplo, como tem menos pessoas nas ruas, o sujeito ou a sujeita acha, fica mais fácil, vamos pegar uma arma, vamos roubar quem está passeando. Não é? E ela falou que também aumentou o número de brigas domésticas, né? Rapaz, isso é verdade. Ela foi delegada da mulher um tempo e gente do céu, como eu acredito, eu sou espírita, acredito na metafísica, eu disse, Jesus, o Covid veio para ver se a gente consegue ficar em paz. Quem a gente vive. Então, mas... Que coisa doida, né? Aproveitando o que você falou, o tempo que eu trabalhava na rua, eu tinha essa percepção que os crimes domésticos, né, de violência contra a mulher, ou então qualquer tipo de crime, pai batendo em filho, filho batendo em mãe, eles eram muito intensificados em feriados. Então, assim, quando as pessoas estavam dentro de casa. Então, coronavírus, quarentena, o que eu tenho de informação é isso também. Os crimes de violência doméstica dispararam aqui em São Paulo, dispararam assim muito. E eu acho que a questão do roubo, eu não sei se é o caso de Juazeiro aí, mas aqui implantou-se você poder fazer a denúncia do roubo via internet também. Então pode ser que as pessoas sejam mais estimuladas a registrar o fato, né? A Bahia tem um sistema de delegacia digital, mas ela me falou que as pessoas ainda não estão muito acostumadas, mas que também fez a meia-culpa que eles próprios ainda não divulgaram intensamente isso, né? Entendi. Nesse sentido. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Bruno, você, o governador João Dória, não é? Aliás, o governador João Dória continua elegantérrimo, né? Tem os melhores ternos desse país. E um dia eu ainda vou ter um cabelo igual ao dele, que eu nunca vi um cabelo tão arrumado. Mas o governador... eu tenho notado o seguinte, você sabe, acompanha muito bem nossos governadores, o seu, o meu da Bahia, de Pernambuco, onde estão Kleber, Lídia e Pablo nesse momento, foram governadores muito atuantes que tomaram um susto, perceberam a gravidade da situação e tomaram providências muito rápidas. Em Pernambuco a coisa está, entre aspas, sob o controle, né? Porque teve um episódio, um navio ancorou lá com aqueles turistas estrangeiros. Um cruzeiro. E eles tiveram que tomar reações rápidas, né? As pessoas, o que eu queria saber, tudo bem, você é da polícia, mas assim, vizinho, família, todo mundo tá tranquilo, compreende as informações que os governos estão mandando. Eu me sinto aqui no interior, tudo bem, eu sei que eu sou um privilegiado por causa da minha condição e tal, mas eu me sinto muito bem informado, entendeu, Bruno? Eu segui todas as regras, eu estou há exatamente 8 dias em casa, em distanciamento social. Eu saí na terça-feira à tarde, eu fui ao supermercado. O supermercado que eu fui estava completamente obedecendo às regras, eu fiquei tranquilo, eu acho que eu era a pessoa mais tensa no supermercado, mas eu saí de lá super tranquilo, falei bem do supermercado aqui para a vizinhança, para a galera. E como é que está isso, né? Porque eu li alguma coisa falando
foi esse carinha, o cara do bombeiro que tá no reality aí da Netflix, o Gadelha, o JP Gadelha, que é um bombeiro aqui de Pernambuco. Ele falou o seguinte: por debaixo da farda tem sempre um ser humano. Aí eu, poxa, é mesmo. Eu não sei se às vezes essas coisas vêm para a gente pensar na polícia de uma maneira diferente, nos garis de uma maneira diferente, e nesse pessoal que está segurando a onda, né? Porque quem está segurando a onda são vocês também. Como é que tá isso? Você se sente bem, Bruno? Assim, não, eu estou tranquilo, eu estou com medo, minha família está legal, meu vizinho tá coerente. Como é isso? Olha, aproveitando o gancho que você falou de humanizar o próximo, né? Eu ouvia muito, ainda escuto às vezes, né? Mas eu ouvia mais quando eu trabalhava diretamente na rua, que a pessoa, quando se referia a gente, era assim: tem 5 pessoas ali, 2 policiais. Eu pensava, poxa vida, o policial não é pessoa? Mas tudo bem. Nossa. Isso é normal, mas acho que, lógico, sem intenção, né? Mas é interessante o que você falou. Questão de segurança, né? Eu não me sinto seguro porque eu tenho uma filhinha pequena, minha esposa está em quarentena, minha filhinha não tem nem 2 anos, né? E eu tomo todas as precauções. Mas, referente ao governo João Dória, que não me simpatizo nem um pouco, né? Mas tem me surpreendido positivamente no sentido do enfrentamento. Ele tem usado muito a polícia para poder fiscalizar a questão dos fechamentos dos estabelecimentos. Ele colocou alto-falante nas viaturas para poder avisar as pessoas. E aí a gente faz aquele recorte de classe, né, que nas periferias ainda parece que a ficha não caiu mesmo. Meu trajeto às vezes pega a periferia e tem pessoa ainda fazendo baile funk, bebendo na rua. Então não caiu a ficha para algumas localidades, né? O pessoal que tem mais acesso à informação, eu vejo que está surtindo bastante efeito. Tá bom, depois eu faço outra pergunta a você. Eu vou fazer uma. Oi. Flávio, você está dando aula. Como é que você está lidando com seus alunos? Você está passando alguma coisa via web? Ou você está dormindo até meio-dia, como eu fiquei até ontem? Então, eu não estou atuando, né? Não estou dando aulas, né? Mas, assim, em termos de conscientização, as periferias, elas estão deixando um pouco, né, fora, né, no que tange a isso. Algumas pessoas, principalmente pais e mães, eles acham que é férias, né? Então, eles soltam os filhos andando, enfim. Então, não rola ainda essa conscientização, né? Ainda deixa muito por desejar, né? Isso eu tenho visto aqui. Então a gente faz um trabalho assim de conscientização, a gente tenta conversar, né? A gente fala dos reais perigos, né? Que esse vírus está afetando o mundo e tal. Então a gente tenta fazer esse trabalho, né? Flávio. Né? Mas é difícil. Flávio. O Arretadas gravou um programa no domingo sobre exatamente essa questão das mães que estão nos bairros periféricos, né? E a maior parte das mães solos, né, que trabalha, que faz o papel de pai e mãe, né? Elas estão nas áreas periféricas. E nesse momento existem muitas mulheres, né, que fazem trabalhos informais, como doméstica, diarista, que elas não foram dispensadas. E elas estão tendo essa dificuldade de manter, né, as crianças sobre os cuidados delas, né, dentro de casa e tudo mais. Você tem visto essa realidade? Porque, inclusive, a gente trouxe depoimentos de mulheres que tiveram que continuar trabalhando nesses serviços por conta da exigência dos seus patrões. E aí a gente viu que há essa dificuldade de cuidar das crianças, estar observando, porque as escolas fecharam, mas elas tiveram que continuar trabalhando. Exato, sim, isso eu vejo muito, né?
E assim, é algo que é bastante perigoso, né? E infelizmente elas não têm mesmo com quem deixar. E muitas delas vivem assim, em casas pequenas, né? Com a cerca assim, de 5, 6, 7, às vezes até 10, né? Pessoas que moram juntos também. E assim, e tem outro fator. Alguns bairros de São Paulo, não se sabe o porquê, estão com falta de água. Ainda tem mais esse problema. Então nós tivemos aí nesses últimos meses muita chuva aqui. Então é o que estavam dizendo hoje. Como que com esse excesso de chuvas que teve e alguns bairros que não possuem água ainda está faltando água. Então, além de tudo isso, tem mais esse problema. Além das mães não ter com quem deixar os seus filhos, não poder estar em casa com eles, cuidar, enfim, ainda tem mais este problema. Então, a periferia, é claro, ela é a que mais sofre, né? E a que mais vai sofrer com esse vírus. Não é tão complicado. Eu tô aqui na casa da minha mãe em Petrolina. Eu vim passar meu aniversário aqui. Eu acho que não volto para casa nem tão cedo. Minha passagem já foi adiada pela Gol e talvez seja cancelada. Eu moro em Santa Catarina, na Serra Catarinense. Lá é um lugar de clima frio. E eu estava conversando com a minha mãe, com minha irmã aqui em casa. Eu estava falando a respeito do pessoal lá. Teve essa primeira morte que ainda não foi contabilizada lá. Tem alguns casos. Lá a cidade é uma cidade pequena. A gente mora num local onde a cidade é pequena, mas tem várias outras cidades maiores próximas, né? Agora, eu fico imaginando a realidade lá. A gente estava no verão, o clima de lá no verão, mais quente é 28, 27, quando tá assim, matando de calor, 27, 28. É um lugar que venta muito, as pessoas já têm esse tipo de problema de respiratório lá. São cidades pequenas, são cidades, uma boa parte delas, que lá tem muita produção de maçã, muita produção de uva, elas são rurais. Você tem comunidades rurais muito grandes, famílias inteiras que moram em locais afastados até mesmo dessas cidades que já são pequenas, já não têm acesso à informação, à rede de saneamento, porque a água vem da mina, a água vem do rio, a água vem não sei de onde, e ficam meio que isoladas, moram próximas às cidades, mas não têm os benefícios das cidades. E isso me preocupa muito. Meu marido está lá, ele é grupo de risco, meu marido teve pneumonia no passado 2 vezes, e existe um hospital excelente na cidade, mas não tem médicos. Eu já cheguei a ser atendida lá e tenho que voltar para casa ou então ser mandada para outra cidade. A moça que morreu também foi a mesma coisa. Ela chegou lá morrendo e foi colocada dentro de uma ambulância para ir para a cidade mais próxima, que fica a 50 quilômetros. E morreu no trajeto. A minha preocupação é com esse tipo de gente, essas pessoas que moram desse jeito. Porque hoje eu estava vendo aqui no jornal no número de mortes na Itália, que eles estavam dizendo que achavam que tinha chegado num platô, mas quando foram ver, numa região remota na Itália, tinha tido 50 mortes que não tinha sido contabilizada. Então passou dos 700. Então aquele platô que eles achavam que tinha, mas não tinha mais. Então eu fico imaginando nessas regiões, como aqui eu moro, existem outras no Brasil, mas onde eu moro, ali na Serra Catarinense, nessas próximas dessas cidades onde tem essas comunidades familiares, colôniazinhas, fazendinhas, que ficam isoladas e moram em lugares que são frios, que já proporcionam ter problemas respiratórios. Muita gente lá tem problema respiratório. Então, eu fico imaginando que isso também me alerta para que esse número aí é completamente real e me assusta quando chegar a realidade da coisa. Esse negócio que eu vi hoje da Itália aguçou mais ainda essa minha preocupação. Eu posso tentar ir para casa? Posso, mas eu posso colocar em risco a mim, posso colocar em risco a meu marido que está lá, que é grupo de risco também, e outras pessoas que eu vou ter contato. Meu Deus. Porque é uma coisa que você não consegue mensurar. Você não consegue. O que a gente vê é muito superficial, é só a ponta do iceberg.
o que está aí por baixo, porque aqui em Petrolina também tem muitos lugares, esses projetos distantes, que a gente não sabe como é que eles estão vivendo. E outros lugares você tem isso também. Então, isso me deixa agoniada, preocupada. Eu acho que a gente vai depender muito de agências independentes para poder fazer um contrapeso com o número do governo, né? Porque a fonte oficial vai ser muito questionada, não vai dar para contabilizar tudo, não vai ter interesse e meios, né? Sim. E tem a questão da falta de exames para diagnosticar, né? Eu acho que o que dificulta mais é a precisão, né? Que é o que acontece, por exemplo, na Coreia do Sul, todos tiveram acesso a exames. E aí foi mais fácil de diagnosticar e fazer o isolamento. Deixa eu falar uma coisa aí. Lawrence, tudo bom, Lawrence? Tudo. Lawrence, deixa eu falar. É tão interessante isso que você falou, mas eu vou lhe dar um alento. Sim, me dê. Você falou também aqui, você está aqui em Petrolina, né? Você sabe que nós temos no entorno distritos irrigados, pequenos municípios. E uma semana antes disso tudo, eu fui dar uma palestra numa cidade chamada Jaguarari, que fica a 100 e poucos quilômetros daqui, lá na Associação Comercial. Não, na verdade, eu fui acompanhar uma amiga que eu indiquei lá para dar uma palestra. Nós fomos e voltamos na meia-noite, isso ainda estava bem no comecinho. Tá. Em Jaguarari, a Associação Comercial está fazendo uma campanha exemplar. Ela conseguiu convencer os comerciantes, todos eles baixaram as portas, imediatamente todos começaram a trocar ideias sobre serviços de entrega, inclusive os feirantes, que são vulneráveis, que não têm essas competências que os outros têm, né? Que precisam vender seu tomate, sua batatinha, abóbora, melancia e tudo mais. Eu tenho acompanhado eles nas redes sociais e aí eu volto pegando a frase que Bruno falou, né? Os agentes independentes. Apesar de tudo, tem uma coisa esperançosa, que é o que salva o Brasil é o brasileiro. O que mata o Brasil também é o brasileiro. Né? Mas eu estou vendo tanta gente fazendo coisas bacanas, informações indo de uma maneira independente, mas com vontade. Na minha rua, às 8 da noite, eu moro numa casa, logo na outra calçada mora a minha mãe com uma irmã. E eu estava dizendo à minha irmã, olha, vamos sair pelado, vamos caminhar pelado às 8 da noite, você não vê uma alma viva. Aqui no interior do Nordeste, como é hábito, todos sabem, as pessoas botam as cadeirinhas na calçada. Minha mãe tem uma semana que não bota a cadeira dela na calçada. Então, a gente precisa realmente... há uma canção que eu cantava quando eu era católico no coral, que dizia acreditar no menor, né? O mundo vai ser melhor quando quem é menor acredita no menor. Esse pessoal de ponta, esse pessoal que nunca foi visibilizado, né? Os garis, certo? Acho que a própria polícia, quando o Bruno diz ali tem 7 pessoas, não, 5 são pessoas, 2 são policiais. A gente foi criado com uma cultura de que a polícia nos serve quando o ladrão entra na nossa casa. Quando o ladrão não entra na nossa casa, a polícia, se for meu amigo, meu parente, tudo bem. Se não for, vai bater na gente. É uma complicação aí. Eu acredito realmente que depois disso tudo, não sei como vai acontecer, não sou Nostradamus, aliás, Nostradamus falhou muito, mas eu acho que a gente vai... eu acho que a gente está tendo uma oportunidade de olhar o outro... assim como quem para assim, eita, você existe. Você existe. Acredite se quiser, eu fico esperando a hora dos garis passarem para olhar para eles, para fazer um like para eles, entendeu? Os caras estão passando todo dia, minha rua está limpíssima. E parece que a gente vai se comovendo com isso. A gente vai, né? se humanizando, sem perceber. Viu, Lawrence? Eu acredito o seguinte, desculpe, só para terminar meu raciocínio, se você manda as informações para seu marido, para seu vizinho, você já está fazendo sua parte. Já está fazendo, olha, sei lá, não toma cloroquina, não veja fake news, tenha paciência,
já está fazendo a sua parte, melhor do que o governo federal está fazendo. Sim. Eu vejo, na realidade, essa questão da humanização que está sendo muito bonita de se ver. É lógico que você tem casos assim, aqui e acolá, que você tem... Eu tenho uma amiga minha que ela mora em Maringá, ela sofre de lúpus. Ela tem vários problemas relacionados ao lúpus e ela está com o remédio dela, que é esse que eu esqueci o nome que você falou aí agora. Cloroquina. Ela está preocupada porque o que ela tem em casa quase não dá mais. E o médico dela, ela tem como é que se diz? Um atestado médico para ela ficar em casa, que ela corre risco de morte mesmo. Ela disse assim, meus vizinhos, nenhum perguntou como é que eu tô. Tem uma amiga dela que mora numa cidade próxima a Maringá, é quem está levando comida para ela, que também é uma pessoa de grupo de risco, mas é quem está ajudando ela e está levando alimentação e que está correndo atrás da cloroquina para ela, porque ela está ficando já sem remédio. Aí existem, lógico que isso que você falou a respeito dos garis mesmo, eu nunca fiz isso, eu estou fazendo aqui também na casa da minha mãe. Eles passam ali, eu dou tchau para eles, eu cumprimento, dou bom dia, porque eu estou dando valor a eles, que é assim, meu primo é da polícia, ele está indo trabalhar todo dia, eu só sosseguei quando a gente conseguiu arranjar umas máscaras daquelas azuis para ele levar, porque a polícia daqui já não estava tendo mais. Eles estavam com dificuldade de localizar, então a gente correu atrás, então a gente você parece que enxerga mais o outro. É lógico que em um lugar ou outro você vê um pouco mais de diferença. Não sei se tem alguém aí que é do Sul, mas no Sul a gente tem um pouco mais de dificuldade em relação a isso, em alguns locais. Ela está lá em Maringá e está passando por isso. Lá onde a gente mora, na cidade que a gente mora, tem lugares onde... Meu marido já fica falando comigo também, e tem lugares que tem essa empatia não existe, assim, cada um cuida do seu, por uma questão cultural. Mas... você vê como um todo uma humanização mais, você está começando a enxergar, você está vendo que existe outras pessoas, a vida do outro também vale, entende? Não, cuidar do outro hoje é que está cuidando de si também, né? Exatamente. Porque se ele contrai e ele está perto de você, você automaticamente está se arriscando. Então, cuidar dos outros é cuidar Lídia. Oi. Cadê Pablo? Ele está gravando tudo isso? Está observando. Tá gravando. Tá observando? Tá gravando. Ele é sonoplástico da rodada. E hoje eu tô de Leilani Neubert mesmo, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para meus queridos. Adoro meus professores de história, Flávio. Eu vou fazer o seguinte, no programa de hoje, nós vamos fazer agora uma provocação. Eu passo uma pergunta para Flávio e para Kleber com os comentários de Bruno Araújo, né? Flávio e Kleber, eu sei que vocês são inteligentes, devem receber aí no WhatsApp de vocês várias matérias e tudo mais, né? Nós temos aqui uma representante do sul do país. Vocês acham que, independente do que aconteça politicamente lá em Brasília, aliás, vamos orar por Brasília. Eu não tenho dinheiro que me faça ficar um dia em Brasília, não é nem pelo coronavírus, porque a energia lá está pesada, né? Vocês acham que, depois que passarmos por essa pandemia, a federação dos estados do Brasil vai ser a mesma? Vai ter a mesma força? Ou nós vamos começar a estremecer enquanto República Federativa? Eu vou pagar para ver. Não que eu não tenha esperanças, mas eu acho isso porque está muito assim implicado, né, na nossa sociedade esse individualismo que a gente pratica de uma forma ou de outra, né? E as coisas estão aí a gente ver. Individualismo, as pessoas já saíram comprando tudo, não pensaram no outro, né? Hoje, se você vai procurar, por exemplo, álcool, sabão, é difícil encontrar, não é todo supermercado que já está tendo falta. Então, eu gostaria muito que as coisas
mudassem, porque nós estamos vivendo uma guerra. Só que essa guerra não vai ser com bomba, não vai ser com armas, vai ser com o amor ao próximo, né? Com o compartilhamento, né? Empatia. Essas são as armas que a gente pode viver, eu acho, do agora em diante, né? Mas a gente precisa querer também. A gente pode fazer isso. Mas será que a gente vai querer pagar esse preço? Então, a questão, aproveitando o gancho, não é só tirar quem não deveria ter entrado. A questão é a gente mudar tudo que está aí, né? A gente precisa de uma participação maior. A vida hoje está nos dando esta oportunidade em todo mundo. Mas aí fica aquela pergunta: será que a gente vai conseguir mudar as coisas a partir de agora? Será que a gente vai rever o SUS, né? Com tanta gente dizendo que o SUS tem que acabar, tem que pagar, e agora? Agora doeu. Então eu deixo essa pergunta no ar. E da economia também, né? A ideologia da economia liberal, a gente está colhendo frutos agora, né? Os trabalhos informais e, enfim. Exato. Que é a nossa maior preocupação hoje. Então, não. De manter o isolamento. Né? A gente está ligado aqui na Globo News. Então fica essa pergunta no ar. A gente está ligado aqui na Globo News e a Câmara vai votar no auxílio de R$500 para os trabalhadores informais. Acho que já é um passo, né, importante para manter essa medida do isolamento, né? Deixar o pai de família um pouquinho mais, como eu posso dizer, um pouquinho mais em paz, né? Já é um passo, né? Já é uma luz, né, que nos dá. Mas é como eu disse, a vida está dando essa oportunidade para o mundo da gente repensar, né? Mudar as coisas, a gente mudar o que a gente vinha fazendo durante todo esse tempo, né? E aí aqueles que detêm, né, o poder, será que eles vão permitir? Será que a gente vai brigar para que as coisas mudem também? Então, eu deixo essa pergunta no ar. Eu prefiro esperar um pouco, né? A gente tem que esperar porque assim a gente tem o brasileiro tem muito essa tendência de a gente fala numa hora dessa que não tem muito o que você fazer, mas e quando a gente tiver a oportunidade de fazer, aí vai deixando, vamos esperar. E em relação a isso, às vezes eu sou um pouco cética. A gente morou no Rio Grande do Sul também, uma coisa que o Rio Grande do Sul, apesar dos pesares, tem de bom é essa briga por eles mesmos. Eles são muito por eles mesmos. Aí eu fico imaginando se o Brasil todo tivesse esse tipo de visão de brigar por todos, como eles brigam pelo fato de ser gaúcho, a gente brigar porque nós somos brasileiros, talvez eu tivesse um pouco menos de ceticismo. Mas é aquilo que você falou, tem que esperar porque assim, essa é uma situação tão nova, tão louca que a gente está vivendo, que talvez isso desperte esse espírito gaúcho do brasileiro como um todo. Necessário. Weber, Oi. responda. Você acha que a gente vai continuar sendo uma república federativa forte? Bem, a gente nunca foi uma república federativa forte. Sempre foi o Brasil permeado por movimentos assim que, digamos, colocam em xeque essa república. E desde o seu início, vai desde a República da Espada, com a revolta federalista lá em Santa Catarina, aí veio Canudos, contestado, aí, digamos, deu uma breve pausa, mas aí veio o golpe do Estado Novo, enfim, ditadura militar, e vem todo um período. O Brasil nunca teve um período assim de dizer, temos um período aqui de várias décadas em que a República ela não sofreu um sobressalto em seus alicerces. Esse do Covid pode ser outro que venha a causar sobressaltos nos seus alicerces.
Nós estamos vendo agora, por exemplo, os governadores, que eles estão praticamente trabalhando de forma autônoma, independente das orientações que são emitidos pelo presidente. Por exemplo, ele emitiu a ordem para a abertura de casas lotéricas, templos religiosos, os estados disseram não vai abrir. Exato. Ou seja, isso aí, de qualquer forma, ela vai causando aqueles impactos nessa estrutura da República. E dentro desse modelo federalista, digamos que cada estado ele deveria ter o seu, digamos, essa sua autonomia dentro desse padrão federalista, e isso vai causando uma certa, como eu posso dizer, não seria uma animosidade, mas seria uma rixa do poder central com os estados. O Nordeste em si já é, digamos, bem desprezado pelo poder central. Tanto em medidas protetivas, como, por exemplo, aquela tentativa de cancelamento das Bolsas Famílias, teve a crise das praias, a tentativa de tomada de equipamentos de respiração para, digamos, uma unidade central do governo federal. Eles tentaram isso inicialmente em Recife, depois tentaram em Macapá. Não sei se em São Paulo eles também tentaram fazer isso. Ou seja, tudo isso aí vai causando uma certa animosidade, poder central e poder dos estados. Ou seja, o estado, quando tiver uma crise, ele já vai tentar resolver por si, e o poder central, se quiser, mande verba. Mas não vai ter aquele poder de, digamos, vou interferir, vou fazer por você. Ou seja, essa crise do coronavírus, ele vai está causando esse problema dentro dessa estrutura da República. É um problema porque a gente tem que lembrar o seguinte: Bolsonaro, ele não é presidente, ele está presidente, porque o cargo de presidente não pertence a ele. Daqui a 4 anos, 8 anos, sei lá, ele vai sair de lá. E o outro presidente, quando assumir esse cargo, como é que ele vai achar a República? Como ele vai achar esse poder? Todo fragmentado ou todo unificado? Kleber, antes de passar para Bruno, eu só queria dizer a Bruno, a Flávio e a Lourenço que eu tenho recebido muitas notícias, matérias falando sobre Nordeste, independente. Sempre quando a gente tem uma grande dificuldade, como você bem falou, Kleber, na federação, acabam surgindo esses modos, né? Mas, particularmente, pessoalmente, eu gosto muito, muito de São Paulo. Já falei isso, acho que a Flávia, uma vez, quando a gente conversou. Eu não fico nessa pilha de que os habitantes de São Paulo, os moradores de São Paulo, todos são iguais, ou todos têm preconceito contra nós. Não sei se é porque eu vou a São Paulo desde muito jovem, entendeu? Eu tenho uns parentes lá que eles tomaram o maior susto quando me viram, porque eles, quando me viram que eu era maior do que todos eles. Eles achavam que eu era miúdo, né? Eu tenho mais de 80 e na época pesava 95 quilos, imagine. Mas enfim, o que eu quero dizer antes de passar para ouvir Bruno eu acho que se continuarmos, se demorar muito para voltarmos a um equilíbrio das forças entre como você falou, em quem está presidente, precisa coordenar os estados, coordenar as estratégias, precisa alimentar as soluções. Se demorar muito, nós seremos um pouco diferentes. Não estou dizendo que o Nordeste vai ficar independente, ou que o Sul vai ficar independente, nesse sentido não, né? Mas quando o Lawrence fala que os gaúchos têm uma personalidade, uma cultura de defenderem o seu status, o seu modus vivendi, né? O seu modus operandi e tudo mais, o centro de tradições gaúchas e por aí mais, isso é muito interessante. E, de vez em quando, você vê também, claro, você vê aí os Países Bascos lá na Espanha, eles ainda pirraçam, né? Mas, enfim, vamos ouvir aí, Bruno. O que é que você pensa disso, Bruno? Bruno, você tem algum parente nordestino
Ou você é exclusivamente de São Paulo, sua família? Não. Meu pai, ele veio de Pernambuco, né? Acho que é Panelas, a cidade, se eu não me engano. E minha mãe... Qual é a cidade, perdão? É Panelas, se eu não me engano, está chamada Panelas. É uma cidadezinha bem pequenininha do interior do Sertão. Tem essa cidade no interior aqui, Pernambuco, Panelas. Ah, é? Isso. E minha mãe, ela é de Penedo, Alagoas, né? Que é um lugar lindo. Lindo, Sim. Não conheço ainda, mas eu soube que é lindo, uma cidade com casario colonial. E a minha mãe também é dessa cidade, de Penedo, Alagoas. Ah, é? Você nunca falou disso, Kleber. Coincidência. Eu já tenho hospedagem grátis. Fala aí, Bruno. O que os professores falaram aí, primeiro eu vou comentar um pouco o que o Kleber falou, a questão da República, né? E eu acho que esse episódio do Covid-19, juntamente com o desgoverno do Bolsonaro, ele mostrou para os estados, deu oportunidade para principalmente o Sudeste e o Centro-Oeste, que eles podem viver sem direção, sem direcionamento do governo federal, né? Como muito bem faz o Norte e o Nordeste, né? Eles se unem muito, porque o governo, como bem o professor falou, o governo sempre desprezou, né? A região Norte e Nordeste. Então eles se unem muito e eles se ajudam, né? Há uma cooperação, né? A gente percebe muito bem daqui do São Paulo, mas eu percebo bastante. E eu acho que esse episódio mostrou que os governos podem enfrentar a federação, o governo federal, e tá tudo bem, entendeu? Agora eu não sei o que pode ser o próximo governo. Mas, aí, voltando um pouco mais ao que o professor Flávio falou, eu tenho a impressão, acho que até por conta da profissão, quando acontecem essas crises, como o nosso tecido social é frágil, né? A gente tem uma capacidade de manter a ética de convivência muito frágil, né? Você vê um episódio que nem se agravou, nós já tivemos corridas de supermercado, brigas, aumento de crime, então eu fico imaginando, também sou um pouco cético na questão de uma melhora, né? Melhora para o povo após esse episódio, né? Porque o povo mais pobre é muito alienado pelas decisões políticas que vão comandar o rumo da vida deles, né? Então eu sou muito cético em relação a isso. Eu vejo que o tecido social é muito frágil e essas crises só intensificam mais ainda essa fragilidade, e quem está no poder acho que não está muito preocupado com isso, não. É a impressão que eu tenho. Nossa. Sobre essa questão exatamente, infelizmente, esse tecido social é muito frágil no Brasil. Como bem lembrado pelo Bruno, não só agora, só você voltar alguns anos atrás na greve dos caminhoneiros. O pessoal fazia briga por gasolina, o carro tinha gasolina, o tanque estava quase cheio, mas brigava para completar. Aí, eu tive que escoltar caminhão de combustível nessa época aí. Sério? E não é nem alimento, não é nem uma necessidade. Se, digamos, o pessoal passando fome e vai saquear comida, aí você diz, não, comida realmente, se a pessoa não comer vai morrer. Mas muitas vezes eram brigas por pessoas que estavam ali com carro com gasolina, mas, não, quero completar meu tanque, mas eu vou brigar com outro porque eu tenho que pegar essa gasolina. Era coisas assim absurdas. E hoje você, nessa crise do Covid, da pandemia, do coronavírus, você vê novamente pessoal fazendo compras absurdas. Como na live que nós abrimos no Instagram, teve uma pessoa que mandou um comentário nos comentários que uma pessoa sozinha tinha comprado 16 pacotes de biscoito recheado de uma só vez. Nossa. Eu fico pensando, rapaz, eu tenho 3 crianças aqui, se eu compro 16, eu tenho certeza que metade disso aí vai vencer. E vai vencer e não vai conseguir consumir. Porque se eu comprar um pacote vai 15 dias, tranquilo. E essa comprou 16, eu fiquei assim, e sem tirar a questão do papel higiênico. O pessoal vai ficar de quarentena e vai comer óleo cru, para ficar com diarreia, usar tanto papel higiênico, pelo amor de Deus. Ou seja, e coisas muitas vezes que você vê que não tem necessidade da pessoa estocar aquele produto.
porque começou, e principalmente um detalhe, a quarentena, o período inicial de quarentena, digamos, esse período em que teve o Covid, foi um período no meio do mês, e muitas pessoas não têm dinheiro no meio do mês, só vai ter dinheiro no final do mês, ali como recebe um salário, o seu ticket de alimentação, o seu ticket de refeição, para fazer a sua compra para, digamos, para um mês. E o que vai ser dessas pessoas que só vão receber esse salário no final do mês para fazer essa compra no final do mês? Porque a gente já tem a notícia que já tem uns locais que está faltando botijões de gás. Não sei se é em São Paulo. Vocês que estão em São Paulo podem até me confirmar. Sim, está em falta. Está em falta mesmo. Aqui em Petrolina e Juazeiro tem ainda, digamos, uma sorte, porque aqui tem a ferrovia que só serve para o abastecimento da Petrobras. Pode ser que ainda demore um pouco, mas com certeza que se começar a faltar nas capitais, cedo ou mais tarde aqui no interior também vai faltar, porque aqui esse abastecimento é direto do polo, de Camaçari. Eles mandam o gás, o GLP, vai para Salvador e chega de linha de trem direto para Juazeiro, que é uma linha que só serve para abastecimento do gás, da Petrobras. E tem essa sorte, tanto que o botijão de gás aqui, eu acho que é mais barato até que nas capitais, que aqui o botijão de gás fica variando ali entre 62 a 68 reais. Mais ou menos o preço aqui. Nossa. Como está sendo a rotina de vocês? Acorda, rede social, trabalha, não sei o quê, conversa com o morador. Quem mora só? Eu moro com uma tia, mas eu moro numa casa, eu tenho um apartamento, mas é alugado, eu moro numa casa de 2 andares, ela fica no térreo, eu fico no segundo, então pra gente é ótimo. São 2 pessoas bem distintas, a gente se encontra exatamente na hora do jornal, que nós assistimos juntos e depois nos separamos, eu com a Netflix e com meus livros. E vocês, como é que tá sendo para vocês? Vocês não piraram o cabeção, não? Ah, tô quase. Eu tô chegando lá, Com meus pais, que já são idosos, né? Tem 70 anos cada um. Então eu tô fazendo as coisas aqui, me resolvendo. O que tem que resolver, compra. E eles estão nesse grupo de risco. Só que eu também estou no grupo de risco, né? Eu tenho problemas também de saúde, né? Pressão alta e... Nossa, eu também tenho. Arritmia cardíaca. Eu tive um infarto quando eu tinha 23 anos. Nossa. De novo. Nossa, cara. Então, evito sair e tem que cuidar também. Então, tô nessa rotina, saindo, precisa. Hoje eu tive que sair, né? Saí durante das 9 da manhã, cheguei mais ou menos meio-dia, 1h, resolver algumas coisas. E é isso, né? O essencial. Poxa vida. Também. Aqui a gente tá... Graças a Deus, eu tô com minha irmã aqui, né? Ela tá dividindo as atividades domésticas comigo, né? Pra cuidar da minha mãe, que é idosa e também não pode ficar tendo muita atividade, né? Mas eu fico pensando em Pablo, que ele não para o dia inteiro, né? Ele fica em casa só de manhã e depois chega 10 horas da noite. A gente aqui, eu comecei assim, em prol da minha sanidade mental, né? Eu comecei a produzir máscaras. Ah, é? Eu comecei uma fábrica de máscaras e também a descobrir algumas coisas de receitas. Ontem eu fiz uma mistura e ficou fantástico. Então, assim, porque eu não durmo, eu passo a noite acordada. Eu tô tentando fazer coisas durante o dia para ver se eu durmo à noite. Porque como você fica muito parado, aí à noite você não tá cansado o suficiente para dormir uma noite inteira. Então, a gente tá meio que arrumando o que fazer para poder dormir melhor à noite. Mesmo assim, não tá dormindo muito, né? Eu adorei a história das máscaras. Confecciona uma pra mim. Eu vou fazer com minha mãe, e aí ela se juntou com minha mãe, e agora tá tendo encomendas de máscaras. Vou fazer uma pra você, vou te mandar uma máscara, tá? Ah, tá. E tu, Bruno, quando tu fica em casa, acorda,
Eu tenho uma filhinha pequena de 1 ano e 5 meses, né? Minha esposa agora está fazendo home office, eu moro em um apartamento, né? Só que a minha esposa ela tem um trabalho muito intenso, né? Então é um desafio porque minha filha quer ficar o tempo inteiro perto dela e tem horas que não há o que eu faço, não tem o que eu fazer. Então a minha sogra nesse sentido dá uma força, né? Eu venho aqui para casa da minha sogra, a gente fica aqui um pouco, minha esposa poder trabalhar em paz, né? E minha rotina de serviço, na verdade, se intensificou, porque cada dia é uma notícia nova, né? Então a gente fica na apreensão de o que vai ter que fazer, porque o governador ele usa muito a polícia para tudo, né? Para fazer serviços essenciais, assim, tem que escoltar caminhão, manda a polícia, tá acabando o posto de gasolina, o posto de saúde tá tendo uma multidão, com o policial. E com isso se intensificando, a impressão que nós temos, né, na tropa é que logo a gente não vai ter mais folga, ou então vai ter que trabalhar dobrado. Essa é a impressão que a gente tem, né? Então eu fico nessa apreensão. Eu vou trabalhar e não sei se eu volto no mesmo horário, né? Você está indo trabalhar, você usa máscara na rua? Não uso máscara, não. Nossa, mas e o risco? Pois é, a gente não usa, não. Não foi ainda. O que nos foi disponibilizado foi bastante álcool em gel. Isso cada viatura tem um frasquinho aí, a gente usa, deu certo, mas não foi disponibilizado máscara, até porque não falta, né? Mas a OMS declarou que é obrigatório, nesse momento, o uso de máscara e álcool em gel, enfim, para qualquer tipo de trabalho que esteja sendo feito. Gente, meu Deus! Agora eu fiquei mais preocupada ainda. Não, vai. Eu vou fazer uma máscara. Não, Bruno, vai dar tudo certo. A saúde é boa. Só vai gostar. Quer coca? Eu ouvi alguém aí em alguma casa disse: quer Coca-Cola, pelo amor de Deus, eu sou viciado. Eu bebi uma ontem, corri no mercadinho e comprei. Tá soprando Coca-Cola aí? É Vitor. Ah, que delícia. Diga a ele que guarde pra mim que eu vou aí no estante comer com biscoito recheado. Queridos, o que é que vocês estão lendo? O que é que vocês estão assistindo? Eu vi um filme ontem que eu aconselho a vocês, quem ainda não viu, que é divertidíssimo, um filme espanhol. Ultimamente eu tenho visto muitas séries e filmes em espanhol na Netflix. Aliás, a Netflix, coitada, está tendo o maior prejuízo comigo, porque eu gasto num dia todo o meu prêmio Quality VIP First, não sei das quantas. O filme se chama Tok Tok. É um filme é uma atriz que eu gosto muito, a Rossi de Palma. Ela tem um rosto assim bem marcante, ela é uma atriz que trabalhou com a Moldova. E é um filme que é uma delícia. São 6 pessoas que têm TOCs, transtornos obsessivos compulsivos, e se encontram no consultório médico e o médico não chega. É divertidíssimo, dura 1h30, você se acaba de rir. Eu fui dormir muito mais tranquilo. Olha, Lawrence, veja esse filme que você vai dormir tão divertida, tão relaxada, que o sono vem rapidinho, né? Pode deixar. Eu já estou com outro aqui também. Aconteceu uma coisa muito engraçada. Aqui em casa a gente tem uma biblioteca e aí eu resolvi, claro, todo o tempo do mundo, eu vou mexer na minha biblioteca, né? Descobri que eu acho que tem uns 30% dos livros que eu não li, que eu preciso reler. Eu estou relendo Uma Breve História da Humanidade, né? Aquele best-seller que vocês conhecem, o Sapiens, né? Eu nunca acerto o nome do cara. Harari. Olha, você quase acerta. Quase você leva um brinde. Harari. E assim, é muito legal porque o livro, eu estou lendo pela segunda vez, eu li 2 anos atrás, e o livro é muito divertido. Eu agora estou descobrindo o senso do humor lá dele. As comparações são muito engraçadas. Mas mandem aí o que é que vocês estão lendo ou vendo aí. Então, estava lendo Eduardo Galeano, A Cara e as Máscaras, o volume 2, né? Relendo esse livro que eu já tinha lido há um bom tempo. Terminei e eu redescobri aqui um livro que eu tinha uns 3 anos, chama Sharon e Minha Sogra. Esse livro adorei o nome, Sharon e Minha Sogra. E esse livro conta na rede social, eu vi, cara.
Foi bem interessante esse livro. E fala de uma professora, né, palestina, no ano de 2001. Ela fica presa em casa com a sua sogra, uma senhora idosa que tem problemas. Como é aquela doença que faz esquecer? Alzheimer. Ela passa 34 dias. Ela passa 34 dias trancada com a sogra enquanto as tropas israelenses ocupam, né, a região que ela mora. E ela escreve esse livro, né? É um livro muito interessante, é cômico, né? Ela é bem irônica, né? E é bem interessante para esses dias, né? De quarentena, né? Passar com a sogra. Larga logo esse spoiler, ela mata a sogra. Ai, que maldade. Corta isso, Pablo. Eu acho até bem, mas ela conta de uma forma bem engraçada. Pois Bem engraçada, super indico, viu? Vamos anotar aí. Uhum. Kleber, Bruno. Caramba. Oi, Kleber, o que é que tu tá lendo? Eu estou lendo O Brasil e os Holandeses, que é um livro de história do Brasil e colônia. Esse livro, ele vai falar desde o período da criação da Companhia das Índias Holandesas, vai chegando no período da invasão contra Salvador, depois o período de invasão, administração, e depois a expulsão dos holandeses na capitania de Pernambuco. É um livro bom e está dando até algumas ideias para a criação de um mini curso aí. Quem sabe? Holandeses no Brasil. Você é o cara, Kleber. Você é um... Porque material tem. Eu acho que eu tenho uns 3 livros sobre holandeses no Brasil. A invasão holandesa, insurreição pernambucana. Uhum. Você é um self-made man da história. Ok, Bruno, você tá lendo o que, Bruno? Tá vendo o Tá que? assistindo. Eu sou estudante de história, né? Tô no segundo período. Ah, é? Sou no segundo semestre, na verdade, que fala, né? E até por estímulo que o pessoal aí do Historiante fez, questão do curso de teoria da história, né? Eu tô terminando de ler agora o Mark Bloch, né? O Apologia à História, que é sensacional. E as leituras obrigatórias que eu tenho que ler, né? Da faculdade. Eu tô tendo duas matérias agora, que vertentes historiográficas do século XX e teoria da história, né? Então, eu não posso muito me dar o luxo de ler coisas assim avulsas, sabe? Porque tem muita coisa para ler. Estou ainda me adaptando às leituras da faculdade. Entendi. E você tá vendo o quê? Eu não tô lendo nada demais. Mas eu tô viciada em série coreana. Eu tô viciado em séries espanholas e você viciada em séries coreanas. Tem muitos capítulos, tá preenchendo bastante o meu tempo. E aí, eu tenho amigos coreanos, né? Eu gosto bastante da cultura oriental. E aí, eu não consigo me parar. Tô emendando uma série na outra. Mas eu comecei Freud esses dias. Freud, eu comecei Lídia também. Isso é massa. E aí, quero dar uma maratonada em Freud para ver se eu coloco o alemão em dia. Deixa eu só fazer uma pergunta. Bruno, vou lançar um desafio para você. Sei que você está ocupadíssimo, deve estar, como a gente diz aqui na Bahia, esquentando o juízo. Mas se você conseguir descobrir, passa essa dica aí para todos nós aqui do Historiante. Eu me interessaria em ler alguma coisa sobre os nordestinos em São Paulo, mas especificamente na capital, mas eu queria ler uma coisa mais moderna, entendeu? Eu não sou historiador não, como os meninos, porque eu nunca li nada sobre isso, cara. Eu tenho uns parentes aí, moro na Vila Carrão, adoro ir para lá, porque em geral eu me hospedo na Bela Vista e é um metrô, 2 metrôs, uma subestação, um ônibus, e encontrar com meus tios lá, meus primos, é divertidíssimo. Mas eu queria ler alguma coisa, se você descobrir aí, em algum momento, alguma coisa interessante que fale sobre os nordestinos hoje em São Paulo, manda aí essa dica pra gente.
Puxa vida, é um desafio dos grandes. Mas vou me esforçar sim, pode ficar tranquilo. Ah, não se esforce não, porque você é da inteligência. Eu sei que você tem uma senha, você já descobre isso. Bota aí no teu Google. Eu posso fazer só uma pergunta pro Kleber? Pode, sim, pede. Ô, Kleber, quando o vídeo estava ligado, eu vi uns livros atrás aí de você, e eu vi um do Jacques Legoff. Que livro é esse aí? Você poderia... Rapaz, eu sou, digamos, medievalista, ou seja, tem vários dele, de Legoff. Eu sou fã dele, infelizmente, né? Ele nos deixou, mas deixa eu ver, pela posição aqui, deixa eu ver a posição aqui. Tem aqui o São Luís, a biografia dele, de Legoff. Deixa eu ver, pode ser um grosso preto, eu acho que é um dos... Não é o maior livro dele, porque o maior dele, que tem aqui também, é Dicionário Temático do Ocidente Medieval, que ele fez juntamente com Jean-Claude Smith. E tem também, deixa eu ver, pela posição aqui... Deixa eu ver. Não, Ginsburg não. Acho que você vai também ler Ginsburg aí também, viu? Digamos, é obrigatório, Ginsburg. Você também acho que deve ver Huberman também. Não, acho que deve ter sido algum desses dois. Mas aqui tem outros dele também, de Legoff. Tem Por Amor às Cidades. Você indicaria algum para começar com ele? Para começar por ele, deixa eu ver. Um que é bem interessante, que é muito bom, é A Civilização do Ocidente Medieval. E Por Amor às Cidades. Por Amor às Cidades, ele é menor. Ele é menor, mas assim, é tipo uma entrevista que é feita com ele. Já a Civilização do Ocidente Medieval, ele vai dar toda a teoria, digamos, da evolução do período medieval. Interessante, beleza. Vou anotar essa dica. Eu subo lá no Apoiadores, eu vou dar uma olhada aqui para ver. Eu tenho uma parte aqui com alguns PDFs de história. Aí é o quê? Uns 10 gigas. Ah, pouquinho. Ok. Então, um grande abraço para todo mundo. Abraço, gente. Obrigada aí pela atenção. Obrigada. Foi uma delícia. Muito obrigada. Muito bom, obrigado, gente. Obrigado, gente. Um grande abraço. Abraço para vocês. Boa quarentena aí pra vocês Boa e quarentena. bom trabalho pro Bruno, né? Obrigado, gente. Estou à disposição. Obrigado. Descanso a todos. Valeu, gente. Tá falando todo mundo junto. Tchau, gente.